Para ter acesso a essas duas marcas, senhor presidente, os estabelecimentos comerciais devem recorrer, respectivamente, às autorizadas VisaNet e Redecard. Da mesma forma, todo o comércio brasileiro fica tutelado por apenas essas duas autorizadas, ou pelo menos em 90% dos casos, nessas duas bandeiras, que é a VisaNet e a Redecard. As taxas de administração cobradas dos comerciantes, exatamente em função dessa concentração, senhor presidente, são altíssimas, bem como os juros cobrados dos consumidores. A própria Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Créditos e Serviços, a ABSS, admite a necessidade de desconcentração do mercado. As operadoras demoram aproximadamente 30 dias para efetuar o pagamento para as empresas. Isso faz com que as empresas comerciais brasileiras, o comércio brasileiro, que já é tradicionalmente descapitalizado, ele vai ter que recorrer ao mercado financeiro. E é uma síndrome, senhor presidente, porque o mercado financeiro brasileiro, por outro lado, também pratica taxas que são taxas elevadíssimas. Exatamente como são duas empresas, duas grandes empresas que detêm aproximadamente 90% do mercado, elas não têm se preocupado com a qualidade dos serviços. Então, os comerciantes, de uma forma geral, no Brasil, eles fazem sérias restrições aos serviços prestados. O governo pode começar a exigir, por exemplo, que os terminais dos estabelecimentos comerciais aceitem mais de uma bandeira. A partilha desses sistemas operacionais permitiriam uma redução significativa nos custos das empresas comerciais brasileiras. A Associação do Segmento sugere que seja uma opção, isso, os cartões de crédito, uma opção e não uma obrigatoriedade. Tudo indica, senhor presidente, no entanto, que uma obrigatoriedade é essencial, é a desconcentração do setor. As entidades de defesa do consumidor defendem que o negócio de cartões de crédito seja dividido em segmentos: captura, compensação, liquidação e credenciamento, que seriam desmembrados para diferentes empresas. A realidade é que o governo precisa regular o mercado de cartões de crédito. Notícias recentes de jornais trazem de que já existe um relatório e que haveria uma eminente tomada de decisão no tocante a isto. O relatório existe, senhor presidente, porém o que falta, na verdade, é uma decisão política de enfrentar um setor que hoje eu diria que é o setor economicamente mais privilegiado do país. Os juros são extremamente abusivos e os contratos entre as bandeiras e comerciantes são leoninos. Todos nós recebemos os nossos extratos de cartões de crédito todos os meses. E num cantinho assim muito discreto tem as tarifas que são cobradas efetivamente por essas empresas operadoras. Então eu gostaria só a nível de ilustração mostrar a vossas excelências o seguinte: eu transformei aquela janelinha, aquele quadradinho pequeno que consta em nossos cartões de crédito, na fatura dos nossos cartões de crédito, eu ampliei algumas vezes isso para que pudesse ser feita uma visualização mais perfeita. Então, vossas excelências podem precisar o seguinte: aqui está uma empresa, a Credicard, que opera uma bandeira que é a Mastercard, e fala o seguinte: encargos. Sobre o saldo financiado, 13,20%. Quando se pensa que isso é ao ano, é 13,20% ao mês. Está escrito aqui ao mês. Máximos para financiamento no próximo período, 13,90% ao mês. Quando pegamos para saques efetuados, 13,20% ao mês. Máximo para saques efetuados no próximo período, 13,90%.
13,20%, 13,90% ao mês, senhor presidente, não existe em nenhum país do mundo, não é sério nem não sério. São taxas praticadas no nosso país que, na verdade, é uma verdadeira extorsão ao mercado consumidor. E eu li do Credit Card e do Mastercard, mas trouxe aqui de todas. Trago mais, para finalizar, senhor presidente, cartões Bradesco, que opera a bandeira Visa. Aqui nós temos taxas mensais, senhor presidente, aqui está bastante claro, se a TV Senado puder capturar essa imagem. Taxas mensais, saque, 11,50% ao mês. Mora, 12% ao mês. Rotativo, 10,99% ao mês. Então, senhor presidente, eu trago aqui os documentos oficiais, documentos das faturas recebidas por diversos consumidores, na qual se percebe que a prática de juros que o governo federal estabelece para a prática ao ano são praticadas, e seriam caríssimas se fossem ao ano, elas estão sendo praticadas para o consumidor brasileiro ao mês. Senador Roberto Cavalcante, mais uma vez a voz da Paraíba se engrandece com o mandato de Vossa Excelência, que toca num aspecto fundamental na vida do nosso povo. O povo brasileiro hoje paga juros extorsivos. Antigamente, dizia-se o seguinte: nós precisamos ter uns juros altos, porque senão vai ter refluxo da inflação. E a inflação aumenta os preços e é ruim, sobretudo, para os mais pobres. Se indexar, retroalimenta a inflação, continua sendo muito mal para os pobres. Pois bem, agora nós não temos o menor sintoma de inflação. Aí eles dizem assim: o problema é a inadimplência. Tem que cobrar juros altos porque o brasileiro é caloteiro. Aí a gente diz assim: então, nossos amigos da FEBRABAN, vamos fazer aqui e aprovar o cadastro positivo. Eles não querem. Mas não querem por quê? Porque vão perder o argumento no qual se agarram como um náufrago desesperado numa tábua em noite de tempestade, em noite de dilúvio, de maremoto, para continuar explorando o povo brasileiro. Isso aí é o resquício do espírito mais cruel da escravidão. O povo brasileiro vai comprar um fogão, paga 4. Vossa Excelência faz aqui um alerta mais relevante, muito relevante, e o nosso partido, mais uma vez, se engrandece com a preocupação de Vossa Excelência, sobretudo com os brasileiros mais pobres. Vossa Excelência é empresário. Vossa Excelência não paga. Vossa Excelência aplica, certamente, porque é um homem vitorioso. Nem devia estar falando nisso. Vossa Excelência recebe juros ao invés de pagar juros. Mas não, Vossa Excelência esquece de si mesmo, pelo idealismo, pela renúncia que caracteriza o seu mandato em nome do povo, nossa gente sofrida e valente da Paraíba e do Brasil, e faz aqui um discurso impecável que engrandece muito o nome do nosso partido. Aliás, Vossa Excelência está em consonância com o Zé Alencar, é empresário da mesma estirpe. Quando o Zé dizia que tinha que baixar os juros do Copom, todo mundo ria dele. Hoje ninguém discute mais. Vai dar inflação. Deu nada, está 8%, inflação controlada. Senador Roberto, parabéns, continue nessa luta em favor do povo brasileiro. Eu peço, de forma assim, muito humilde a Vossa Excelência, que me ajude no tocante a esta bandeira, que nós possamos ter a união de outros líderes de outros partidos, como Vossa Excelência é líder do nosso partido, para que nesta casa nós possamos ter o acostamento de outros senadores, que essa bandeira não é só minha, essa bandeira é, na verdade, das empresas comerciais brasileiras, essa bandeira é do consumidor brasileiro, que se vê obrigado a pagar essas tarifas. Ele se vê obrigado a fazer seus financiamentos, como Vossa Excelência disse. Quer comprar uma geladeira, quer comprar um ferro elétrico, quer fazer uma despesa, às vezes, até alimentar, usa o cartão de crédito e, na verdade, dentro desse cartão de crédito tem uma grande armadilha, que é a armadilha dos juros. A sociedade brasileira como um todo reclama regras específicas para o setor. A exemplo do que foi já feito no tocante às tarifas bancárias. O governo não quer e não vai estabelecer tarifas, tabelar tarifas, o que seria incompatível com a economia de mercado. Porém, algo tem que ser feito, algo tem que ser disciplinado no mesmo molde que as tarifas bancárias hoje são disciplinadas. Urge
fixar regras claras para cobranças, prazo de pagamento a lojistas, promover a desconcentração do segmento e ainda zelar pela relação entre bandeiras e bancos.